A oração move a mão de Deus. O que Deus tem feito através desse canal é algo extraordinário, algo surpreendente. Cada mensagem, uma mais edificante do que a outra, cada oração, uma mais poderosa do que a outra. E eu só tenho a agradecer a Deus e a você por estar contribuindo, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo no canal. E se você ainda não é inscrito, está chegando agora, já se inscreve nesse canal aqui embaixo no botão inscrever-se. Amém? A palavra de hoje é poderosa, muito forte. Só o tema já é algo impactante. O tema de hoje é saltando o medo. Quero falar um pouco sobre medo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João capítulo 4, versículo 18. Saltar o medo significa enfrentar o desconhecido. Medo está sempre relacionado a algo que você teme que aconteça. O medo de dar errado ou de alguém errar com você. O medo de algo errado acontecer pode fazer você viver de forma insegura. E a Bíblia diz que o perfeito amor, ele lança fora o medo, ele expulsa o medo. O amor tem esse poder libertador, pois ele nos capacita a tomar atitudes. E eu me lembro quando iniciei no ministério, eu era muito tímido e tinha medo de falar em público. Mas quando o amor pela palavra de Deus e pelas almas, ele entrou no meu coração, então eu não consegui deixar com que essa timidez, esse medo, ele permanecesse. Pois o amor, ele foi bem maior do que toda timidez dentro de mim. Então eu decidi confiar no amor de Deus, porque ele não falha nunca. O medo e o cuidado é algo interessante, porque ter medo é diferente de ter cuidado. Guarde isso para você não errar. O medo, ele não protege ninguém. Medo é algo negativo. Ele te paralisa, te bloqueia e te impede de avançar. Mas o cuidado é algo positivo. Tem pessoas que pensam que é a mesma coisa. Medo de acontecer algo e por isso você não faz aquilo. E também o cuidado, por isso você não faz. Então, cuidado é algo positivo. Ele te faz agir com sabedoria. Te faz pensar antes de agir. E às vezes nem sequer fazer aquilo que você estava pretendendo fazer. Isso é o cuidado, é a vigilância, o discernimento. E o cuidado, ele também te protege de tomar decisões erradas. Mas o medo, de onde vem o medo? Alguém sabe? O medo, irmãos, ele significa a falta de conhecimento. É porque o medo é o medo do desconhecido. É normal nós temermos quando não conhecemos algo. Então o medo do desconhecido não tem nada pior do que você estar seguro, mas a sua mente pensar que você está em perigo. O medo é exatamente isso. O medo, ele vem do diabo. Ele usa aquela área da sua vida que você não domina para querer dominar sobre você. Então aquilo que você não administra, o inimigo, ele tenta administrar, ele tenta porque ele sabe que você está inseguro naquela situação. Então temer é estar em trevas, porque a trevas representa a ignorância, que é a falta de conhecimento. Quando está no escuro, de forma espiritual, é claro. Não saber para onde ir ou o que fazer, isso demonstra falta de sabedoria e de conhecimento. Pessoas sábias, elas entendem o seu propósito e sabem que não estão aqui para agradar os outros. Elas focam nos seus resultados, elas possuem objetivos e constroem metas. Caso você ainda não tenha feito metas para a sua vida, comece a fazer hoje. Comece a fazer a partir de hoje. Coloque os seus objetivos e persiga esses objetivos. Anote em um caderno, ore ao Senhor em cima disso e visualize, mentalize, use a imaginação. Porque são 4 as dimensões. Primeira dimensão da imaginação, você imagina, você pensa. Segundo, lucidez, você sente. Então depois de imaginar, você sente. Terceira dimensão é a dimensão da percepção, você percebe. E a quarta e última dispensação é a realidade. Então, primeiro você imagina, pensa.
depois você sente, sentimentos vêm da sua alma, depois você percebe, né? Isso é algo ligado ao seu espírito, e depois você possui a realidade, você vivencia aquela experiência, né? E muitas das vezes o medo, com certeza, ele vem do diabo, o medo de fazer as coisas. Deus não quer que nós tenhamos medo, porque o Senhor nos deu o espírito de ousadia, e não de temor, não de medo, né? Então, quando você constrói metas, é algo transformador. Então você constrói metas, você coloca os seus objetivos, você persegue, você anota isso em um caderno, você ora ao Senhor em cima disso e visualiza, você mentaliza até que isso aconteça. E a mente, ela tem um poder extraordinário. O medo, ele é coisa da sua cabeça, sabia? Que o medo, ele não é algo que você pode ver ou tocar. O medo, ele está no campo da espiritualidade, porque você não consegue ver. É algo emocional, faz parte da sua alma. O medo, ele não existe. Você sabia que o medo não existe? Ele é fruto da realidade imaginativa. Ou seja, o medo não pode ser tocado, não pode ser visto, mas ele pode ser sentido e expressado através da sua alma. Então, quem faz o medo existir são as pessoas. O medo em si, ele só existe por conta das pessoas. As pessoas fazem o medo existir. E ele veio também por causa do pecado. Deus não fez ninguém com medo, não. Porque Deus fez o homem livre e cheio de conhecimento sobre a vida, sobre o mundo. Porém, depois de pecar, o homem perdeu a segurança em Deus e passou a ter medo. As circunstâncias da vida fizeram com que o homem se sentisse inseguro depois do pecado. Então, o homem passou a temer as doenças. Ele passou a temer o perigo, a rejeição e a morte também, que eram coisas que não faziam parte da vida como Deus criou o homem, a vida original. Por isso que quando Cristo nos liberta verdadeiramente, nós passamos a viver as mesmas experiências de Adão no Jardim do Éden, a comunhão, o relacionamento, a conversa, o devocional, todas as coisas que Adão vivia, a conversa e a comunhão com Deus, nós passamos a viver quando nós... porque assim, toda a humanidade ela caiu no jardim. No jardim do Éden, ali o homem caiu em pecado. Mas no jardim do Getsemane, Jesus estava orando e ele ali suportou todo o peso, né? Enquanto no jardim o homem perdeu muitas coisas, no outro jardim Jesus veio restaurar novamente. É como se Deus estivesse mandando a mensagem: eu vim restaurar aquilo que foi perdido. É forte, né, irmãos? Então a mente humana, ela precisa estar sempre protegida. Para fazer isso é necessário nós nos concentrarmos. A sua coragem, confiança em Deus é que te faz firme como um monte, como os montes. A Bíblia diz lá em Salmo 125, primeiro: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firme e para sempre. E Davi, ao enfrentar Golias, ele não teve medo. A Bíblia mostra isso bem claro. Os olhos de Davi não estavam no gigante Golias, mas em Deus, porque ele sabia que Deus estava sobre a vida dele, porque ele havia sido ungido. Ele havia sido ungido pelo profeta, e Davi sabia que não poderia morrer, pois Deus estava confirmando a promessa que o Senhor fez, que os que confiam nele jamais são confundidos, pois eles são firmes como os montes de Sião, que está em Salmo 125 primeiro. Então, a ousadia é o contrário do medo. O medo, ele te paralisa, a ousadia te faz agir de forma confiante. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia. Então coloque isso na sua visão, nos seus objetivos. Anote aquilo que ainda está te fazendo paralisar. Anote quais são os seus inimigos, para que você possa identificá-los e assim possa neutralizá-los e vencê-los através da confiança no Senhor. Então, muitos são os inimigos: a timidez, a insegurança, o sentimento de desprotegido, né? Então, o propósito do coração do homem deve ser também declarado. O Espírito Santo, irmãos, ele quer que você declare que você possui ele dentro de você, você possui o Espírito Santo, e que ele é ousado, e se ele mora em você, por isso você também é ousado. Você tem um espírito de poder morando dentro de você, então você também tem esse poder. Você está seguro, confiante, porque não há nada o que temer, e Deus habita em você.
E é necessário você praticar o que você aprende, aquilo que edifica o seu coração, aquilo que Deus quer que você cresça na graça e no conhecimento. É necessário praticar isso. Esse é o momento de você praticar. Se o seu medo é falar em público, faça como eu, se prepare. A grande maioria das pessoas que tem medo de falar em público é porque não se prepara para isso. Se prepare praticando, ensaie o que vai falar. A vergonha, ela sempre será dos outros. Por isso ninguém tem vergonha quando está sozinho. Então vá ao espelho e fale para você mesmo. Se identifique com a sua aparência, grave a sua voz, se identifique com a sua voz, repita isso e faça quantas vezes for preciso, até que você se identifique com a sua voz e depois teste isso com o público, com as pessoas reais. E eu espero que tudo isso que foi ensinado e ministrado aqui através dessa palavra possa tirar todo o peso de medo de você, medo de morrer, medo relacionado à ansiedade. Eu quero orar por pessoas que estão oprimidas nesse momento, pessoas que estão inseguras, pessoas que têm o desejo de pregar, de orar por pessoas, ou de louvar, de fazer qualquer coisa que esteja relacionada ao reino de Deus, mas que por conta do medo, a timidez, você tem estado paralisado. Eu quero orar para que Deus destrave isso dentro de você, amém? Então feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, amado Pai, eu quero orar por este homem, essa mulher, esta pessoa que está recebendo essa oração agora. Que seja destravado no espírito dela agora. Tudo que está tentando travar essa pessoa na alma, agora, no nome do Senhor Jesus, eu ordeno, seja destravado agora. Que o Senhor te levante, que o Senhor edifique você, que a sua língua seja desenrolada, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te use em todas as áreas, naquilo que você deseja, que o Senhor te use, na área do seu chamado, do seu propósito, que o Senhor venha te usar, que o Senhor te encha nesse momento, da sua cabeça, a planta dos seus pés, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da graça, seja cheio do conhecimento, seja cheio de ousadia, de unção, de autoridade, no nome poderoso do Senhor Jesus. Que o Senhor abra a tua boca, assim como ele abriu a boca de Jeremias, assim como o Senhor disse para Moisés: quem foi que fez a boca do homem, Moisés? Assim como o Senhor disse para Jeremias no capítulo 1, versículo 5: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então Jeremias disse: Senhor, mas eu não sei falar porque sou uma criança. E o Senhor disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde eu te mandar tu irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante dos homens, porque eu, Senhor, sou contigo. Eu, Senhor, vou à tua frente. Então o Senhor está indo à sua frente, está te dando vitória, está te dando graça e ousadia. Então receba no nome do Senhor Jesus a unção de ousadia, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor te faça falar, te faça declarar as obras dele nessa terra como uma ferramenta poderosa na presença do Senhor. Amém? Ore por isso, confiando e crendo em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que Deus continue te abençoando. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e não saia sem deixar o seu gostei. Se você toma posse desta oração e da palavra, digita nos comentários assim: eu viverei o extraordinário de Deus. Amém? Que o grande amor de Deus, o Pai, a maravilhosa graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre a tua vida hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.